Olha, essa semana o Balanço Geral entrou profundo nos transtornos psicológicos que afetam crianças, adolescentes, homens e mulheres. Serão 4 reportagens especiais, né, que mostram histórias de pessoas que vivem esse drama e que foram dominados por pensamentos negativos, né, e sofrem por não saber a quem pedir ajuda. As reportagens também orientam e explicam em detalhes as particularidades de cada transtorno psicológico, como a depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E no último episódio da série, você vai ver mais uma história dessas de superação e como a rede de apoio profissional tem ajudado pessoas a se recuperar, né, ou a recuperar a saúde mental. Vamos ver. Ansiedade, transtorno do pânico e depressão. Eles estão interligados, mas têm características distintas. A ansiedade é o que a gente entende como o medo patológico. Ela está sempre preocupada que alguma coisa ruim vai acontecer. É um medo abrupto vindo do nada. Uma reação rápida, não dura mais do que 10 minutos, mas ela experimenta uma sensação de que vai morrer, sudorese intensa, sensação de ameaça importante, iminente. Tristeza acentuada, perda do prazer e gratificação naquelas atividades que ela se sentia gratificada. Chega em momentos que ela nem toma banho, não cuida da higiene, ideias de morte. Uma sequência de decepções que começou com o fim de um relacionamento. Foram anos de angústia e dor acumulados, até se entregar à bebida. Então eu esqueci de mim, eu achava que a bebida ia me solucionar. Eu vivia a maioria das vezes embriagado, perdi trabalho, minha família se isolou de mim, meus filhos. Quando o álcool deixou de cumprir o papel de anestésico, ele tentou tirar a própria vida. Teve um momento que eu vi que a bebida não estava mais me fazendo feliz, no caso, que era o que eu achava. Foi um momento que eu tentei em suicídio, por 2 vezes, que eu resolvi que precisava de uma ajuda, de um profissional, que sozinho eu não estava dando mais conta. Aos poucos, tudo vai ficando sem cor, até que a última luz se apaga. Na escuridão, parece não haver saída, mas ela está lá. Sempre haverá uma porta aberta e mãos dispostas a te ajudar. O homem procurou uma unidade de saúde e foi encaminhado a um centro de atenção psicossocial da Prefeitura de Curitiba. Eu faço terapia com os profissionais, quarta, segunda, quando muitas vezes como eu trabalho, não posso vir, eles me ligam no celular para mim, eu converso com eles pelo celular, não sei se eu estou bem ou não. O primeiro contato que a pessoa vai ter são com as unidades de saúde, né? É a porta de entrada dos nossos serviços de saúde mental. Então é sempre importante que a pessoa busque a unidade de saúde mais próxima da sua residência e a partir dali a equipe da unidade vai encaminhar para os diversos pontos da cidade. Em situações mais graves, o paciente pode ficar internado em uma das unidades do CAPS. Os CAPs atendem tanto o uso de substâncias, né, de drogas, quanto as questões de transtorno mental. A pessoa sempre é acolhida por uma equipe multiprofissional, né, faz os atendimentos, tem as ofertas terapêuticas, os grupos, né, sempre visando a reabilitação e reinserção. Além do serviço público, tem atendimento psicológico por valores sociais na cidade. São as clínicas escolas, vinculadas a universidades como a da Tuiuti. Os estudantes dos últimos anos do curso de psicologia atendem crianças, adultos, idosos e casais, com avaliação, reabilitação neuropsicológica e terapia. O aluno geralmente ele fica com esse paciente no 9º e no 10º período. Então ele fica 1 ano praticamente com fazendo acompanhamento com o paciente, tá? Quando o aluno se forma, existe a possibilidade do aluno levar esse paciente com ele para o consultório. Ou, caso contrário, é informado que ele vai continuar na instituição
E do próprio grupo, um aluno novo vai dar continuidade a esse atendimento, caso o paciente prefira ficar aqui na instituição. Quando se trata assim de uma pessoa alcoólatra ou um drogado, as pessoas falam, vou ser julgado, não vou ter ajuda. Mas se procurar, tem, porque a pessoa tem que pensar nela primeiro, para depois pensar nos outros. Se for atrás, consegue. E tem que ter muita força de vontade, porque não é fácil você sair de uma rotina para entrar na outra. É muito difícil, mas com força de vontade e com fé, você vai longe e consegue. Olha, além da Universidade Tuiuti, o Núcleo de Práticas em Psicologia da PUC e a Clínica Escola da Faculdade Pequeno Príncipe também oferecem atendimento psicológico por valores sociais. Para ter acesso aos serviços, é preciso agendar pelos telefones. Tuiuti, 33317846, pode até tirar uma foto aí, tá? É PUC, 3271-2428 e 99661-6452, Faculdade Pequeno Príncipe, 3310-1515, 3310-1515. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. João Luiz da Fonseca Martins, médico psiquiatra, também diretor clínico. Ele nos atende aqui agora para falarmos um pouco mais, aprofundarmos um pouco mais nesse tema tão importante, né, doutora? A depressão falam que é a grande doença, o grande mal do século. É isso mesmo, doutor? Infelizmente é isso mesmo, Jason. Nós tivemos aí com a pandemia um aumento muito expressivo nos casos, principalmente pelo medo e pelas perdas, né, ocorridas nas famílias. Ô doutor, e a pergunta que eu quero fazer para o senhor também assim, é quando que você percebe que, por exemplo, a depressão leva a pessoa à necessidade de um internamento? Como é que se chega a esse ponto? Existem diversos níveis de depressão, digamos assim, né, intensidades de quadro. Desde uma sintomatologia mais leve até uma sintomatologia mais grave. E a gente vai considerar sintomatologia mais grave quando existe pensamentos de suicídio. E muitas vezes, nesses casos, pode haver a necessidade do internamento integral. Agora, doutor, eu tenho até aqui uma tela que eu gostaria de colocar aqui, até para o público de casa entender melhor, porque a gente sabe que tem aí a depressão e tem também assim, aquela depressão ocasional, né? Chamam de situacional, né? Então, eu gostaria de trazer algumas questões aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a situacional, por exemplo. Tristeza, desesperança, choro frequente, são esses os principais pontos que são observados nesse tipo de depressão, doutor? Pode deixar a tela para quem está em casa ver, por favor, Val? Nós observamos com frequência esses sintomas, tristeza, choro, falta de concentração, ansiedade, principalmente quando a gente fala situacional, quando tem um gatilho, um motivador para isso imediato. A perda de um animal de estimação, a perda de um parente, rompimento de um relacionamento. Muitas vezes esses pequenos estressores acabam ocasionando alguns sintomas que fazem a pessoa ter dificuldade de executar as tarefas do dia a dia. Mesmo assim precisa buscar um tratamento, um cuidado, Mesmo assim uma atenção precisa médica. buscar. Depressão situacional pode ser um quadro que gere dificuldades para a pessoa realizar as tarefas do dia a dia. E existem diversas formas de tratamento, além do medicamentoso. A psicoterapia, acompanhamento com psicólogo, atividade física pode ajudar, principalmente nesses casos pontuais. Agora, nós temos aqui, doutor, alguns pontos que falam da depressão, aqui, ó. Os casos de depressão clínica. Aqui eu coloquei alguns casos, né, doutor? Imagino que deve ter outros também que devem ser apontados aqui. Falta de ânimo, irritabilidade, aumento de peso ou perda, né? Inquietação, cansaço, insônia, né? Dificuldade de concentração, pensamento de morte. Aqui, quando chega nesse ponto aqui, a situação é mais crítica? Sem dúvida, né? Quando a gente fala em pensamentos de morte, sejam eles pensamentos passivos, a pessoa tem vontade de morrer, mas não pensa exatamente em como fazê-lo, isso já traz uma gravidade maior. E se a pessoa tem, dentro desses pensamentos de morte, desejos ativos de realizá-lo, aí é um caso de urgência, um caso de emergência que exige um internamento, uma intervenção. E esse internamento pode ser de maneira compulsória? Pode, mas a compulsória é por ordem judicial. Aí é mais difícil, inclusive, a população ter acesso. Existem 3 modalidades de internamento. Voluntário, quando a pessoa deseja o internamento. Involuntário, quando ela vai para ser internada por desejo de uma família, de um familiar, com a orientação de um médico, indicando esse internamento. Ou compulsório, que seria por ordem do juiz.
Normalmente, quando a pessoa tem uma depressão grave, ela não tem juízo crítico, ela não tem entendimento muito do porquê que ela está passando por isso. E aí, nesses casos, o familiar com o médico direcionam para um tratamento mais intervencionista. O que a família deve observar para entender que a pessoa está precisando de ajuda? Principalmente sinais de alerta, né? Hoje em dia, com a rede social, muitas vezes o paciente acaba colocando mensagens na rede social de sofrimento psíquico, de tristeza, de angústia, e que nesses casos denotam já sinais que ela está querendo cometer suicídio. O sistema público está preparado para atender essas pessoas? Está, o sistema público está preparado. Hoje em dia, o paciente que tem sofrimento psíquico pode procurar uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Nessa UPA, ele vai passar por uma avaliação médica. Na avaliação médica, caracterizando esse risco de suicídio, o médico vai incluir numa central de leitos de psiquiatria. Existem leitos hospitalares na cidade que servem para atender essa demanda da população. E aí, normalmente, essa central de leitos direciona para um hospital conveniado à prefeitura. Doutor João Luiz, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Balanço Geral. Um excelente final de semana. Uma boa tarde.